a história de Jó do jeito que talvez você ainda não tenha visto. A Bíblia nos conta que Jó era um homem muito temente a Deus, e sempre que seus filhos davam banquetes para celebrarem e se alegrarem juntos, Jó ia e fazia um sacrifício a Deus, para que se acaso os seus filhos tenham cometido algum erro, Deus os perdoasse. Num certo dia, a Bíblia nos relata que os príncipes vieram ao céu se apresentar na presença de Deus, e entre eles estava Lúcifer. Então Deus pergunta a ele: de onde vens? Esta pergunta parece ser bem simples, porém, não era só isso que Deus estava dizendo. Na verdade, Deus estava perguntando a Lúcifer: o que você está fazendo aqui? Pois quando Lúcifer se rebelou contra Deus, uma grande guerra aconteceu no céu e ele e os anjos que com ele estavam foram lançados fora do céu. E Lúcifer então responde a Deus: eu venho de rodear a terra. Esta parece uma resposta sem nenhum significado especial. Como se ele dissesse: eu estava passeando ou caminhando pela terra. Porém, na verdade, Lúcifer estava dizendo que ele era o príncipe da terra, então ele tinha todo o direito de estar ali. Só que então Deus lhe fala: você tem visto meu servo Jó, homem temente e obediente a mim. Em outras palavras, Deus falou a Lúcifer: na verdade você não é o príncipe daquele lugar, pois na terra há alguém que me obedece e me teme. Este sim é o príncipe da terra para Deus. Foi então que Lúcifer fala: ele só é obediente e temente, pois o Senhor lhe abençoa em tudo. Deixa eu tirar tudo o que ele tem para ver se ele continua sendo fiel e temente ao Senhor. Deus, sabendo do caráter de Jó, falou para Lúcifer que ele poderia tirar tudo o que Jó tinha, porém não poderia tocar na vida dele. Então a Bíblia nos conta que em um único dia, Jó perdeu seus filhos, sua fazenda, seus gados, seus servos e todos os seus bens. Então Jó rasgou as suas vestes e raspou a sua cabeça e declarou: no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá, bendito seja o nome do Senhor. Em nada Jó pecou, nem atribuiu a Deus tudo o que lhe aconteceu. Porém sua história continua nos contando que em outro dia, os príncipes de Deus novamente vêm se apresentar na presença de Deus. E novamente Deus pergunta a Lúcifer o que ele estava fazendo ali no céu. E Satanás novamente lhe responde que estava de rodear a terra, pois ele era o príncipe daquele mundo. Porém Deus lhe fala: observaste o meu servo Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Porém Lúcifer novamente disse: deixa eu tocar na carne dele para ver se ele continua sendo assim. Então o Senhor disse a ele: o meu servo está em sua mão, porém não toque em sua vida. E a Bíblia nos conta que Satanás foi e feriu Jó com úlceras malignas desde a planta do pé até ao alto da cabeça. A dor de Jó era tanta que ele pega um caco de telha para coçar as suas feridas, e se lança no meio das cinzas para ver se ele tinha algum alívio. Mas nada lhe adiantava. Vendo o sofrimento de seu esposo, a mulher de Jó vem e lhe fala: porque ainda continua assim, vai e amaldiçoa a Deus e morre. Porém Jó lhe disse: porque falas como uma louca mulher, se nós recebemos o bem de Deus, porque não receberíamos o mal também? E novamente Jó não veio a pecar contra Deus. E depois de passar por todo o seu sofrimento, Deus vem conversar com Jó, e depois disso o curou e deu o dobro de tudo que Jó tinha. Mas a pergunta que fica é porque a esposa de Jó não sofreu mal algum. Só que se vermos da perspectiva dela, ela também perdeu tudo junto com Jó, e sem dúvida a dor de ter perdido os seus filhos deve ter sido a pior das dores dela. E para piorar ela via a dor de Jó com aquelas chagas horríveis. Ela só queria dar fim em todo aquele sofrimento. Quando Jó fala para ela não falar como uma louca mulher, é para ela não fazer como as outras mulheres, que quando estão passando por algum sofrimento, logo desprezam e deixam Deus de lado, pois Jó sabia que ela não era assim, então não era para se comportar desse jeito. Mas outra dúvida que fica é porque ela não sofreu nada na carne, da mesma forma que Jó. Pois então, como Deus falou a Satanás: não toque na carne do meu servo, e a Bíblia nos conta que quando o homem se une à sua esposa, ambos se tornam uma única carne. Assim Satanás não poderia fazer nenhum mal a ela naquele momento. O que você acha disso? Deixe o seu comentário.